Bom, pessoal, e esse último vídeo, se lembre que se você não tiver assistido a sequência, você vai perder detalhes. Aí fica complicado, tá bom? Você interpretar o que a gente quer passar aí para vocês. Então, nesse último vídeo, nesse exercício, onde ele me dá... Isso aí é uma questão de vestibular, pessoal. A função horária da posição de um ponto material, dada em unidades do sistema internacional que se move com aceleração constante, é fornecida a seguir. Ele me dá a função, ele me dá aqui a função horária do espaço, e ele está pedindo em ordem. Você sempre, quando for responder uma pergunta, pessoal, uma atividade, você tem que ver qual é a ordem que ele está pedindo, tá certo? Então, a ordem que ele está pedindo aqui, ó, primeiro é a velocidade, viu? Ele está pedindo aí primeiro a velocidade. Então, ó, V0. Cadê o V0, pessoal? Tá aqui, né? Ó, 10, né? 10 metros por segundo. O próximo que ele pede, a posição inicial, ou seja, S0, é a segunda coisa que ele pede. É quem? 15 metros, né? E a aceleração aqui, ela é o dobro, né? Então, ó, a aceleração aí é o dobro. Se ali é 2, é 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. Agora é só você olhar onde é que eu tenho, né? Se você olhar bem aqui, pessoal, para a gente não estender muito o vídeo, na letra D é que a gente vai ter essa sequência, ó. S0 15, V0 10 e aceleração 4, tá certo? Olhe como é importante você ter cuidado com as unidades de medida, tá certo? Porque aqui, ó, você poderia muito bem querer marcar a letra B, né? Só que não é a letra B. A letra B aí, S0 é que é 10, né? Ó, S0, eu não sei que não é S0. S0 é 15, né? Cuidado com as unidades de medida. E por último, pessoal, nós vamos fazer aqui uma aplicação bem legal, que é uma aplicação dentro do Enem. Vamos responder aqui uma questãozinha dentro do Enem. Ó, Enem 2016. Dois veículos trafegam com velocidade constante, ó. Nesse primeiro momento aqui, ó, ele está dizendo que eles estão fazendo esse trajeto com velocidade constante, tá certo? Aí, ó, em uma estrada na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema, exige uma freada brusca. Olha isso aqui que eu vou deixar destacado de azul, pessoal. Exige uma freada brusca, ok? A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância, a segunda com a distância que o automóvel percorre enquanto freia. Então tenho aqui duas situações. Então aqui eu destaquei, ó. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo, né, até o problema ser detectado. E a segunda é o momento em que ele aciona os freios até ele parar. Aí, considerando a situação descrita, qual o esforço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida, até ele parar totalmente? Pessoal, isso aqui eu não vou olhar para os gráficos, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu tivesse em um automóvel, se eu tivesse em um carrinho, ok? E esse carro, aqui o meu carro, tá certo? Se eu tivesse nesse automóvel
e eu fizesse o seguinte, ó. Eu estivesse em uma estrada a uma velocidade constante, como ele diz lá no início do gráfico. Eu estaria, pessoal, meu movimento seria assim, ó. Meu movimento gráfico seria assim, ó, uma reta retilínea, ou seja, eu estaria em um movimento uniforme, concordam? Porque é um movimento uniforme, a velocidade é constante. Primeiro vídeo eu expliquei isso aí, o movimento é constante. A velocidade é constante, tranquilo? Então eu não estaria nesse momento acelerando, a aceleração seria nesse instante igual a zero, tá certo? Então meu móvel ia estar nesse sentido. Só que aí a pergunta não é relacionada apenas a isso daí. A pergunta está relacionando a freada, a frenagem, né, do carro aí, quando ele detectou aí o problema, até que ele chegou a parar. Logo, você já vai pensar em outra situação. Quando eu começo a frear o carro, eu começo a mexer com a aceleração. E a aceleração é o seguinte, ó. Por que eu coloquei que a aceleração seria menor que zero? Porque a partir do momento que você pisa o pé no freio do carro, pessoal, para frear, você está diminuindo a velocidade, tá certo? E para você interpretar super bem, eu vou mostrar essas situações aqui para você, ó. Qual seria a situação ali que ele estaria descrevendo? Se eu estou apertando, pessoal, a aceleração, ou seja, eu estou diminuindo a velocidade, então nesse momento a sua velocidade estaria menor que zero, tá certo? Sua aceleração estaria menor que zero, é lógico, né? Nesse sentido, então, seu movimento seria igual ao desse gráfico, movimento decrescente. Isso em relação à velocidade. Isso em relação à velocidade. Se eu estivesse, pessoal, acelerando, apertando, pisando no acelerador do carro, meu movimento seria esse, ó. Velocidade maior que zero, certo? Aqui eu tenho várias situações. E no primeiro momento lá que ele fala que ele está em velocidade constante, é isso aqui, ó. A reta nem aumenta e nem diminui, tá certo? Então, quando eu estou em um movimento constante, subindo, constante não, pessoal, subindo, minha aceleração está aumentando, o nome desse movimento é progressivo. Eu estou em quando é reta. Todas essas funções que estão representadas aí são funções do primeiro grau, porque todas são retas, nenhuma é parábola. Logo aí, você pode perceber que não tem aceleração aí nesse momento, né? Não existe aceleração. Ó, e se eu estou com a velocidade menor que zero, eu vou dizer que meu movimento é... Cadê o nosso pincel aqui? Pronto, aqui. Eu vou dizer que o nosso movimento é retrógrado, tá certo? Então, se fosse para me dizer qual tipo de movimento era, eu ia dizer progressivo, está aumentando, retrógrado, está diminuindo, tá certo? Ok? Tanto faz para a velocidade ou para o espaço, é o mesmo nome, tá bom? Aí, ó, quando ele é constante, quando ele for constante, ele leva o nome de progressivo, pessoal, quando essa velocidade for positiva, tipo ó, essa daqui, né? Quando é que a velocidade é positiva? Quando ela é maior que zero. E se a velocidade for negativa, ela também vai ser retrógrada, tá bom? Progressivo ou retrógrado. Então, ó, voltando para o nosso gráfico, agora vocês já viram que como ele está freando, a velocidade ia ser menor que zero, né? Então, quando esse carrinho vinha nesse movimento, ó, quando você está freando, pessoal, quando você está freando, você está perdendo a velocidade. Se você está perdendo velocidade, quer dizer que a velocidade deixou de ser constante. A partir desse momento que a velocidade deixa de ser constante,
Toda vez que a velocidade, pessoal, deixa de ser constante, eu saio do movimento uniforme e entro no movimento uniformemente variado. E eu sei que como ele está pedindo aí a descrição do gráfico que representa a velocidade em relação à distância, se fosse só a velocidade, ia ser uma reta constante, tá certo? Ia ser assim, ó, constante, desceu quando ele perdeu velocidade. Mas como ele está falando em distância, aí vocês já sabem, recordam que quando entra espaço no meio, aí o gráfico não é mais uma reta, o gráfico é uma função de segundo grau, tá certo? Porque a distância no movimento uniformemente variado é uma equação do segundo grau, que foi o que a gente estudou desde o segundo vídeo até aqui. Então, ele deixa de ser essa reta, ó. Ela vai deixar de ser, só um instante, ela vai botar aqui uma corzinha vermelha. Ela vai deixar de ser essa reta e vai passar agora a ser assim, pessoal, ó. Tá certo? Porque ele vai sofrer, a cada espaço que ele percorrer, ele vai ter diferentes velocidades, tá certo? A mesma coisa que eu vou aqui no meio da rua, eu vejo um animal no meio da rua, tá certo? Aí na hora que eu vejo esse animal no meio da rua, eu venho a 80 km por hora. Quando eu aperto o freio, ele vai perdendo velocidade, gradativamente vai mudando, ou seja, 80, 60, 40, até chegar em zero, ou seja, a velocidade mudou muito, tá certo? Quando a velocidade muda, eu caio no movimento uniformemente variado. Aí então já tenho a distância como uma função de segundo grau. Então aqui, pessoal, o gráfico mais coerente seria a letra D, tá certo? Que nesse primeiro momento, ó, ele é retilíneo, né? Ele é retilíneo, mas aí depois ele começa a fazer essa parábola em função do movimento uniforme, uniformemente variado. Então nesse momento aqui seria o movimento uniforme, mas já aqui seria... Ah não, pessoal, perdão. Ah, pessoal, tá correto. É porque eu pensei que eu tinha colocado nesse local aqui o gráfico C. Esse gráfico estaria aqui, mas não, aqui está o D, então é correto. Então o que eu estou falando para vocês, a dedução está correta. Então nesse primeiro momento seria o movimento uniforme, que ele vinha com velocidade constante. E a partir do momento que ele começou a perder velocidade, ele passa para o MUV, movimento uniformemente variado. Aí já se transforma em uma equação de segundo grau, aí o movimento fica parabólico, ok? Questãozinha do Enem. Aí, pessoal, na aula que eu dei online, eu falei sobre esses dois gráficos, né, que são do espaço, que é a parábola com cavidade para cima e uma parábola com cavidade para baixo. Só que eu acho que não ficou muito bem interpretado, porque vocês erraram muito isso aqui na avaliação. Então veja se agora a gente consegue explicar melhor, certo? Então toda vez que eu tiver um gráfico nessa situação, toda vez com concavidade para cima, a aceleração é maior que zero. Se ele está para cima, a aceleração é maior que zero. Se ele está para baixo, a aceleração vai ser menor que zero. Só que em cada um desses gráficos, pessoal, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação da descida e eu tenho a situação da subida, né? Onde ele vai começar a subir aqui, tá certo? Ok? Então, meu filho me chamando ali a brincar mais ele. Então, ó, você tem essas duas situações, de descida e subida. Sempre que desce, pessoal, a velocidade, ó, sempre que descer, a velocidade é menor que zero. Sempre. Tá certo? E quando sobe, quando está subindo, a velocidade é maior que zero. Tá bom? Então, quando você faz a junção dos dois, quando você junta os dois, velocidade e aceleração, que eles ficarem com esses sinais, um
contrário ao outro, você vai dizer que esse movimento é um movimento retardado, tá certo? Retardado, ok? Toda vez. E quando você mexer, que juntar os dois, tanto a velocidade quanto a aceleração, e eles ficarem no mesmo sentido, então o movimento é acelerado, tá bom? Do mesmo jeito desse gráfico, ó, nessa situação aqui agora, você tem a descida, né? Não quero isso aqui, pessoal, quero a seta. Ó, você aqui tá nesse gráfico descendo, né? Só que esse outro aqui, ó, essa outra parte desse gráfico já é a subida, ok? Ele já está subindo, vamos estar aqui de vermelho, tá bom? Então, quando ele está descendo, velocidade... Não, pessoal, eu fiz aqui a dedução errada. Eu enxerguei o negócio aqui errado. Ó, aqui, ó, eu tô subindo, tranquilo? Tô subindo aqui, ó. Tô subindo. E aqui, ó, é que eu estou descendo, né? Aqui é que eu tô descendo, beleza? Pronto. Ó, então aqui eu tô subindo, é como se eu estivesse pegando uma coisa e lançando, ó. Lançando nesse sentido aqui, né? Como se eu estivesse pegando alguma pedra, assim, alguma coisa e fazendo um arremesso, né? Então ela vai... esse objeto, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não, quero esse não, quero o contrário. Esse aqui, ó. Como se eu estivesse pegando aqui uma coisa e lançando ele aqui para cima, né? Quando ele chegasse aqui em cima, ele vai perder toda a sua velocidade e ele vai retornar. Então, quando toda volta, a velocidade é menor que zero, né? Toda volta na física a gente já sabe que ela considera menor que zero. Então, a velocidade dela seria menor que zero e a aceleração menor que zero, sinais iguais, então o movimento é acelerado. E faz todo sentido, né, pessoal? Porque se você pegar uma pedra quando ela chega aqui, quando você joga essa pedra para cima, ela vem subindo, ela vem perdendo velocidade. Ela chega aqui, ela chega com uma velocidade igual a zero. Aí ela começa a acelerar novamente, ó, até bater no solo. Entendeu? Então faz todo sentido, né? Acelerada, acelerando. E aqui, ó, como ela tá, a velocidade está aumentando, mas a aceleração está diminuindo pelo fato disso aqui ser uma função do segundo grau de concavidade para baixo, sinais diferentes, então é retardo, tá bom? Fez essas suposições, ficou sinais iguais, retardado, ficou sinais iguais, acelerado. Tranquilo? Pessoal, esse é o conteúdo, são 4 vídeos de 20 minutos, mas pega o conteúdo todinho de função horária, porque tem que detalhar, pessoal, que é um bocado de detalhes, e eu tentei fazer aí para vocês o mais detalhado possível. Resolvam agora o teste, com paciência, com calma e bons estudos.